Olá, meu nome é Gabriela Pazeto Falavinha, eu sou engenheira cartógrafa, mestre em sensoriamento remoto e geoprocessamento pela URGS, e esse trabalho é resultado da minha pesquisa de mestrado. Bom, violações na zona de proteção dos aeródromos, elas representam problemas para a segurança aérea e para a economia das cidades, pois a presença de obstáculos na zona de proteção pode causar restrições às operações aéreas, como a redução e até o cancelamento de procedimentos de pouso das aeronaves. O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo consiste em um conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da zona de proteção de um aeródromo. E essas superfícies definem os limites que os objetos podem projetar no espaço aéreo. O conceito de obstáculo utilizado nesse trabalho corresponde a todo objeto de natureza permanente ou temporária, fixo ou móvel ou parte dele, que se estenda acima dessas superfícies. A avaliação do risco, ela compreende um cenário complexo, em que vários fatores devem ser considerados simultaneamente na modelagem do risco. Então, diante do exposto, é apresentado o seguinte problema de pesquisa. Considerando os obstáculos que violam a zona de proteção dos aeródromos, como classificar o risco que esses obstáculos representam à segurança e à manutenção das operações aéreas dos aeroportos? Os objetivos desse estudo consistiram na classificação, quantificação e representação do risco dos obstáculos existentes na zona de proteção do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. A metodologia compreendeu o desenvolvimento de um modelo de classificação do risco de obstáculos, a geração de modelos e representações 3D e a realização de análises espaciais e álgebra de mapas. O modelo de classificação do risco resultou da aplicação do método HP, com base no conhecimento de especialistas da aviação civil, e foram definidos 4 fatores de risco, além de um questionário que foi elaborado a fim de obter a opinião do especialista. Os fatores de risco foram definidos como distância, que corresponde à distância entre o obstáculo e as cabeceiras da pista do aeroporto, localização, em qual superfície limitadora do plano o obstáculo está inserido, tipo, corresponde à natureza do obstáculo, então, se ele se refere ao relevo, a uma edificação, poste, antena ou torre, e projeção, que é o quanto o obstáculo se projeta acima de cada superfície do plano. Então, um modelo de classificação do risco obtido é dado por essa expressão, e nela nota-se que a influência mais significativa no nível do risco está no quanto o obstáculo se projeta acima das superfícies limitadoras, 54%, seguido pela distância, 27%, localização, 14% e tipo, 5%. Percebe-se que a natureza do obstáculo não influencia significativamente o valor do risco, mas ela melhora o modelo. Os valores do risco variam de acordo com a escala de risco adotada. Nesse estudo, foi adotada uma escala de 1 a 5, em que o número 1 significa muito pouco provável ou muito pouco perigoso, e o número 5 significa extremamente provável ou perigoso. O mapa de risco resultou da implementação do modelo de classificação do risco por meio da álgebra de mapas. As estruturas matriciais dos fatores de risco foram multiplicadas por seus respectivos pesos e somadas, de acordo com o modelo. E assim, os obstáculos foram classificados como de médio, alto e muito alto risco às operações aéreas do aeroporto, conforme pode ser visto nessa figura 2, onde em amarelo são representados os obstáculos de médio risco, em laranja os de alto risco e em vermelho os de muito alto risco. A tabela 1 indica a quantificação dos obstáculos classificados como de médio, alto e muito alto risco. Então, de acordo com a tabela, 1,08% da área de estudo, que compreende 174,60 km², considerando lotes, edificações, postes e torres, representam risco para as operações aéreas do aeroporto. Assim, considerando as notas de risco associadas às classes dos fatores de risco, valores de risco entre 4,6 e 5 representam obstáculos muito ou extremamente perigosos, com alta probabilidade de comprometer a segurança e a manutenção das operações aéreas nos aeroportos. E a figura 3 ilustra uma representação 3D do risco dos obstáculos. Então, se alguém tiver interesse em conhecer o trabalho completo, ele pode ser acessado aqui tanto pelo link, como lendo o QR Code à direita. Então, segue os meus agradecimentos e as referências utilizadas. Muito obrigada!